Bom, primeiramente, bom dia a todos os espectadores desse 29º Sicusp. Eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido por mim, juntamente sob orientação do professor Rony Kleber Bonizio, a quem eu já aproveito para registrar minha gratidão pela orientação durante esse trabalho. O trabalho é intitulado da análise da rentabilidade dos bancos B1 no período de 2015 a 2019 e os impactos da pandemia de Covid-19. Os objetivos desse trabalho, eles são basicamente dois. Primeiro é propor um modelo para verificar os principais fatores que impactam o lucro do acionista, no caso o ROI, e uma vez que esse modelo tiver sido validado, a gente vai utilizar as variáveis explicativas desse modelo para verificar como que essas instituições financeiras operaram para minimizar os impactos negativos da crise. Então, em relação à metodologia, sobre a coleta e delimitação dos dados, todos os dados utilizados eles foram obtidos por meio do portal if.data do Banco Central do Brasil. A base de dados ela foi delimitada primeiramente por tipo de conglomerado bancário, o tipo que a gente usou para delimitar é o tipo P1, que representa os bancos comerciais, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica. Esse tipo de delimitação foi utilizada porque esse tipo de conglomerado ele concentra de 83 a 85% de todos os ativos durante esse período, de 2015 a 2019 no caso. O período, como eu havia comentado, ele foi delimitado de duas formas. Primeiro, dentro do modelo que determina os fatores que mais impactam o ROI, eu utilizei dados trimestrais de 2015 a 2019. E depois, para analisar os impactos da pandemia, eu dividi a base de dados em duas. Uma, ela representava os dados pré-pandemia, e para isso eu utilizei os 3 últimos trimestres de 2019. E para representar o período de pandemia, eu utilizei os 3 primeiros trimestres de 2020. E, como eu havia dito, a primeira parte do trabalho, que determina os fatores que mais impactam o ROI, ele é basicamente um modelo de regressão com dados em painel, em que a gente elaborou os painéis, fez a regressão por efeito fixo e aleatório, e uma vez que a gente tinha as duas regressões, a gente realizou um teste de Hausmann para aferir qual estimador era o mais consistente. Esse trabalho, voltando em relação ao modelo de regressão, ele teve como inspiração o modelo que foi elaborado pelo Mafili e pelo de Souza em 2007, que eles explicavam o ROI por meio de spread bancário, índice de cobertura, operações de crédito, operações de tesouraria e estrutura de capital, só que em um outro período. Só que quando a gente aplicou esse modelo, ele não obteve significância das variáveis explicativas e o poder explicativo dele era muito baixo. Por conta disso, a gente propôs um novo modelo que explica o ROI por meio de participação das operações de crédito e arrendamento mercantil em função do total de ativo, participação das operações de TVM em função do total do ativo também, participação das captações em função do total do passivo, rentabilidade das operações de crédito e arrendamento, rentabilidade das operações de TVM e custo de captação. E para averiguar os impactos da pandemia entre as duas bases de dados pré-pandemia e a base de dados que representa o impacto da pandemia, para realizar essa análise comparativa, a gente fez teste de diferença de média em cada uma das variáveis explicativas do modelo de 6 fatores que foi validado. E a gente fez isso por meio de teste T, utilizando essas duas bases de dados, basicamente. Fora os resultados da regressão com dados em painel, aqui o que está apresentado é por efeito aleatório, justamente porque o teste de Hausmann ele apresentou o p-valor de 0,0511, o que rejeita a hipótese nula e faz com que a gente assuma que o estimador mais consistente é aquele proveniente da regressão de painel, só que com efeito aleatório. O R quadrado aferido foi de 0,1057, que foi bem maior do que a gente aferiu no outro modelo, que ficou em torno de 0,02. A participação de crédito
ela obteve significância essa variável e obteve beta de 0,08. Participação de TVM também obteve significância e beta de 0,10 aproximadamente. A participação das captações, ela não obteve significância e o beta não significante foi de menos 0,02. A rentabilidade de crédito, que apresentou um beta de 0,758, apresentou significância também. A rentabilidade de TVM apresentou significância e beta de 0,31, e o custo de captação beta de menos 0,47. E, em relação aos impactos da pandemia em cada uma dessas variáveis, as variáveis relacionadas à operação de crédito e arrendamento mercantil não apresentaram diferença estatisticamente, por conta que elas apresentaram p-valor maior do que 5%. Então, em relação às demais, a participação de TVM diminuiu em relação aos dois períodos, a participação das captações aumentou, a rentabilidade de TVM aumentou e o custo de captação aumentou. Posteriormente, eu vou apresentar isso de forma percentual, que vai ficar mais fácil de visualizar. Conclusões em relação ao modelo de regressão. Primeiro, o modelo proposto ele demonstrou ser mais adequado para explicar o ROI no período de 2015 e 2019, em relação àquele outro modelo de 5 fatores, que foi a inspiração para o trabalho, por assim dizer. E a única variável desse modelo que não apresentou significância foi a participação das captações. O R quadrado overall, como já foi dito, ele é de 0,1057, e os betas que apresentaram maior impacto, aqueles em que o ROI é mais sensível a eles, foi a rentabilidade de crédito, rentabilidade de TVM e o custo de captação. Em relação aos impactos da pandemia, a participação de TVM ela apresentou, como eu havia mostrado antes, uma queda irrisória de 1%. A rentabilidade de TVM ela aumentou em média 57%, foi um aumento bem expressivo. A participação de captação aumentou em 4%, e o custo de captação, que foi o que representou maior aumento percentual, foi de 65%. A gente tem algumas hipóteses de por que isso pode ter acontecido. Em relação à rentabilidade de TVM, esse aumento de 57%, imagina-se que pode ter sido um aumento do ganho de capital dessas operações, principalmente por conta do aumento de liquidez na economia que houve nesse período. Já a participação de captação, que aumentou em 4%, isso dá para explicar com o que Dow enunciou em um paper dele, que em situações de risco, de aumento de risco, em situações de incerteza, as instituições financeiras tendem a ter maior preferência por liquidez. E o custo de captação, é fácil pensar em dois fatores que aumentaram em 65%, um deles sendo esse aumento da preferência por liquidez, que faz com que as instituições queiram captar mais para aumentar a liquidez, e também o aumento do risco sistêmico em toda a economia. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nesse slide. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nesse e-mail, e qualquer pessoa que quiser ter acesso ao relatório final também pode me mandar um e-mail, que eu envio o relatório final. Muito obrigado.